A história da psicologia começou na Grécia Antiga com as ideias de filósofos que estudavam sobre o homem e seu interior, suas percepções, seus sentidos e seus desejos. Depois veio a Idade Média, trazendo a Igreja tendo controle sobre toda a economia e a política da sociedade. O nome importante desse período é o de Santo Agostinho. Ele acreditava que o homem possuía alma e a alma era uma parte divina. Tendo uma parte divina, ele alegava que Deus existia. Logo após veio o Renascimento, trazendo o Iluminismo, que trouxe novamente as ideias dos filósofos que acabaram não sendo problematizadas porque a Igreja não tinha mais tanto domínio. E um marco importante para a psicologia foi em 1839 com o Wundt, na Alemanha, que criou o primeiro laboratório de psicologia, fazendo com que ela se tornasse uma ciência. A psicologia teve várias influências filosóficas. Um dos filósofos que ajudou nisso foi Descartes. Ele tentou solucionar o problema mente e corpo. Ele alegava que a mente e o corpo possuíam uma interação, e isso fez com que a mente passasse a ser estudada como algo científico. Ele também acreditava na doutrina das ideias, dizendo que as ideias poderiam ser derivadas, que vinham do mundo exterior, ou inatas, que vinham da consciência, como a ideia de Deus. Logo depois veio Comte, com o positivismo, e dizendo que as ideias observáveis deveriam ser as únicas estudadas. A ideia de positivismo era defendida pelo empirismo e pelo materialismo. Depois veio Locke. Ele publicou um livro muito importante chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano em 1689, e ele acreditava que o conhecimento era adquirido através de experiências. Berkeley dizia que cada humano tinha uma percepção, então a realidade física não era algo fixo. Hartley acreditava na associação por continuidade e repetição. E John Mill na síntese criativa e na química mental, mostrando como o pensamento era importante para a formação de ideias. Physis e Logos, que significam respectivamente natureza e estudo. Ela é o estudo do funcionamento normal do organismo, assim como também de suas unidades e sistemas em particular. A fisiologia nasceu na Grécia há mais de 2.500 anos. Os primeiros fisiólogos foram os conhecidos como pré-socráticos. Uma figura notável ao estudo da fisiologia é o pai da medicina, Hipócrates. Muito mais tarde, na era pós-renascentista, começaram a surgir ideias embasadas no método científico, assim como o alto emprego da razão. Logo depois veio o Iluminismo, que plantou ideias que não saíram mais da cabeça das pessoas nas épocas seguintes, dando grande enfoque aos estudos e à área acadêmica. Descartes já havia começado com estudos sobre o sistema nervoso no século XVII, e isso atiçou a curiosidade dos cientistas da época sobre o assunto. Então, depois disso, os estudos quanto ao sistema nervoso foram de vento em popa. Alguns exemplos de fisiologistas que surgiram depois disso. Theodore Bischoff, que veio e estudou os corpos decapitados pela guilhotina. James Watt, foi quem estudou o ato reflexo em sapos. Helmholtz, ele estudou a velocidade do impulso nervoso. E Paul Broca com o famoso paciente TAN, isso levou ele a ter uma área do cérebro batizada em sua homenagem. É o conhecimento adquirido por meio da experiência coletiva ou pessoal, e é construído com informações sem embasamento científico algum, pois essas são repassadas de geração em geração ou adquiridas no cotidiano. Esse conhecimento acumulado, segundo Anna Bock, não é estritamente técnico, mas trata-se de um uso que ajuda a compreender o mundo e as coisas dele. Vale destacar que o senso comum não é comum por ser algo banal, mas por ser um conhecimento compartilhado entre os sujeitos de um meio em comum. Na tentativa de facilitar o dia a dia, o senso comum promove teorias, onde a maioria dessas são formadas por meio de tentativa e erro, permitindo o vasto avanço do conhecimento. Ele contribuiu para o avanço da ciência, devido às dificuldades que emergem no dia a dia, ao vincular o cotidiano, que é onde a necessidade aparece, e o científico que trabalha para desenvolver uma resposta. A ciência moderna compreendia o senso comum como algo ilusório, falso. Já a ciência pós-moderna deu vazão aos valores desse conhecimento, reconhecendo-o como uma forma de enriquecimento do próprio conhecimento. Às vezes, pode haver uma infiltração da ciência no senso comum, e vice-versa. Um exemplo é dizer que alguém está neurótica, sem nem mesmo saber o significado.
Uma associação que se pode fazer entre o contato do senso comum e a ciência é a descoberta da gravidade por Sir Isaac Newton, onde ele usou algo comum, a maçã, para explicar, utilizando uma teoria científica, o porquê de ela cair. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas áreas de atuação dos psicólogos. A psicologia escolar, o psicólogo vai trabalhar dentro de uma escola, ajudando os estudantes com a vida escolar e levando em consideração o meio em que eles estão vivendo. A psicologia do trânsito trabalha com as pessoas que estão tirando carteira, analisando como elas vão lidar com o dia a dia no tráfego. A psicologia organizacional, o psicólogo trabalha dentro de uma empresa e ele auxilia a mesma. A psicologia jurídica trabalha com processos de, por exemplo, adoção, guarda, divórcio. A psicologia clínica é aquela que tem um consultório e o sujeito vai até o psicólogo buscar ajuda. Ela estuda e trabalha com a subjetividade humana. E a psicologia do esporte é aquela em que o psicólogo ajuda os atletas a lidar com a pressão da profissão. Psicologia hospitalar. Os profissionais dessa área tratam indivíduos que estão sofrendo de alguma doença e estão internados. Também ajudam a família a passarem pelo processo. Tratam das questões psicológicas, dos sentimentos e dos medos do paciente em relação à doença e todo o processo pelo qual o paciente está passando. Psicopedagogia. A psicopedagogia, como o próprio nome já sugere, vem da união dos saberes de duas áreas, a psicologia e a pedagogia, com o objetivo de entender todo o processo que leva o ser humano a assimilar e construir o conhecimento. O psicólogo voltado para esta área pode atuar em escolas e também em clínica. Psicomotricidade. O profissional dessa área estuda o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo exterior e interior. A capacidade de realizar movimentos por meio de atividades psicológicas que transformam a imagem em ação motora. Psicologia social. São profissionais que estudam como as pessoas pensam e se relacionam uma com as outras. Os traços que ligam os indivíduos aos grupos. Analisam os graus de conexão existentes entre o ser e a sociedade a qual pertence. Neuropsicologia. O neuropsicólogo realiza o diagnóstico, o acompanhamento, o tratamento e pesquisa das emoções, além do funcionamento cerebral, tendo como objetivo de analisar e traçar um plano de tratamento individual para cada sujeito. Psicologia da saúde. Essa área da psicologia busca entender como os fatores biológicos, comportamentais e sociais influenciam na saúde e nas doenças. Os profissionais dessa área usam seus conhecimentos para avaliar, montar um diagnóstico e principalmente prevenir doenças físicas e mentais, podendo trabalhar em hospitais, organizações não governamentais e nas casas dos pacientes. Fizemos uma pesquisa sobre o tema do nosso trabalho e aplicamos ela com uma turma de biomedicina. Foram entrevistadas 8 mulheres e um homem, nas idades de 17 e 18 anos. E conversando com eles e lendo suas respostas, nós chegamos à conclusão que a maioria já teve contato com um psicólogo, porém foi na questão de terapia. E quando a gente perguntou o que eles acreditavam que um psicólogo fazia, eles respondiam que fazia terapia. E quando a gente perguntou um nome que eles conheciam, a maioria falou Freud. Então a gente chegou a uma conclusão que a maioria das pessoas relaciona a psicologia com a psicologia clínica, baseado na ideia de Freud e psicanálise.